Olá, investidores, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos Daniel do canal Carlos Invest. Hoje será o segundo vídeo de uma série de vídeos sobre educação financeira, ensinando os passos para sair do saldo negativo na sua conta bancária até a sua liberdade financeira. E hoje falaremos sobre controle de gastos, como fazer um controle de gastos e despesas. Mas antes de tudo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, deixe seu like, comentem se vocês estão gostando e compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos. E sem muita enrolação, vamos lá para o vídeo. O controle de gastos muitas vezes é a chave para manter as finanças pessoais em ordem. Ele envolve acompanhar e gerenciar de perto as despesas mensais para garantir que você esteja gastando seu dinheiro de forma eficaz e alinhado com seus objetivos financeiros. Vou mostrar aqui algumas etapas para um controle de gastos eficiente. Etapa 1. Coleta de dados financeiros. Comece reunindo todas as informações sobre suas finanças. Isso inclui extratos bancários, faturas de cartão de crédito, recibos e outros registros financeiros. Bom, para quem não viu minha primeira aula, que foi a respeito de orçamento financeiro, vou deixar aqui no link da descrição para você ir lá assistir. Seria melhor você assistir a primeira aula antes dessa, que essa daqui é a segunda, senão vai sair meio que da ordem. Mas e o que seria isso mais ou menos? É você pegar e anotar todas as suas despesas. Aqui eu coloquei um exemplo aqui, que foi até da aula anterior, despesas mensais. Comida, água, luz, internet, transporte / combustível, gás, contas de cartão, de crédito, boleto, empréstimos, etc. E dívidas. Isso aqui seria uma visão macroscópica, que seria aquela visão por cima, sem aprofundar em cada aspecto desse, em cada tópico desse. Etapa 2. Categorização de despesas. Classifique suas despesas em categorias como moradia, transporte, alimentação, entretenimento, saúde, dívidas, economias e etc. Isso ajuda a entender onde seu dinheiro está indo e facilita a análise. Bom, até utilizando o exemplo da primeira aula, que foi sobre orçamento financeiro, que o orçamento financeiro é meio que uma visão geral sobre tudo isso. Aí agora estamos dividindo sobre tópicos, o orçamento financeiro. E aqui em controle de gastos, você vai dividir por categorias, como habitação, transporte, alimentação, entretenimento, dívidas, economias. Isso aqui também poderia não ser só esses, mas outros como saúde, referente a remédio, consultas médicas, fisioterapia, alguma coisa do gênero. E essa lista de categorias poderia aumentar cada vez mais e mais. Isso aqui é só um exemplo, porque depende muito de pessoa para pessoa, de indivíduo para indivíduo. Às vezes, uma certa pessoa tem um tipo de gasto que outra não tem. Então, você vai criar o seu. Não precisa ser exatamente igual isso aqui é mesmo só para um exemplo. Então, você vai criar suas categorias e vai dividir. Ó. Por exemplo, aqui em habitação, eu coloquei aluguel, água, luz, gás, internet, manutenção. Tudo que é envolvido a casa. Agora, se fosse uma pessoa que mora em um apartamento, vai que precisa pagar uma taxa de associação, de condomínio, ou algo do tipo. Ou pessoa que tem sua casa própria não precisa pagar aluguel, mas tem gastos como água, luz, gás, internet, manutenção, que às vezes acontece alguma coisa que precisa pintar uma parede, ou trocar alguma encanção, algum fio que estragou. Então isso daqui depende de pessoa para pessoa. Mas seria mais ou menos assim que você vai dividir por categorias as suas despesas. Etapa 3. Registro de despesas. Registre todas as despesas diariamente ou semanalmente. Use um aplicativo de controle financeiro, uma planilha ou até mesmo um caderno. O importante é manter o registro atualizado. E como funcionaria essa etapa? Você pode pegar um aplicativo ou uma planilha aqui, igual eu estou trazendo para vocês, um caderno mesmo, e ir anotando todas as suas despesas. Você pode separar diariamente ou semanalmente. Eu prefiro separar diariamente, porque às vezes chega tipo assim, todo sábado eu vou pegar e vou anotar todas as minhas despesas da semana. Mas às vezes eu posso esquecer alguma coisa, então se eu separar diariamente, eu consigo ter uma noção mais clara lembrando de tudo que é no dia. Eu fiz aqui um exemplo
Isso aqui é só um exemplo, não é que eu gastei, alguém gastou nem nada do tipo. Mas coloquei aqui, ó, no dia 20/10, eu gastei esse tipo de coisa aqui, ó, combustível, café da manhã. Esse café da manhã seria eu tomar café da manhã na rua, em vez de tomar em casa, eu ir na rua tomar um café da manhã, doce na rua, um tênis que eu gostei de um tênis novo que eu vi quando passei na loja, fui lá e comprei, pedágio, livro. Aqui no outro dia seria a mesma coisa, mas eu pagaria conta de luz, conta de água, internet. No outro, compraria um lanche na rua, tipo um hambúrguer, um cachorro quente, pagaria meus boletos. Aí eu passaria numa loja e vi na vitrine umas camisas novas, vou lá e compro. Passei na barbearia para cortar meu cabelo, fazer barba, etc. Agora nessa etapa você vai anotar suas despesas, tanto semanalmente, diariamente ou até mesmo mensalmente. Mas agora mensalmente já fica muito, um ciclo muito grande. Às vezes você pode acabar se perdendo ou esquecendo de algo importante. Então, dê preferência à anotação diária. Se não conseguir diária, pode anotar tipo de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. Mas o importante é manter sempre a sua planilha, o seu controle aqui atualizado constantemente. Etapa 4. Análise de despesas. Periodicamente, reveja suas despesas para identificar padrões de gastos. Pergunte-se em que áreas estou gastando mais. Há despesas desnecessárias? Avalie suas despesas em relação à sua renda total. Bom, e nessa etapa, o que seria isso? Depois que você for anotando suas despesas diárias ou semanais, o que seja, você vai observar e analisar despesas na qual eu gasto com frequência. Eu tenho um certo padrão em gastar. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu coloquei de propósito o café da manhã. Ó, aqui no dia 20 tem café da manhã, no dia 21 tem café da manhã, no dia 22 tem café da manhã, tanto como doce na rua, que aparece nesses 3 dias aqui de exemplo que eu coloquei. Então, isso seria, sim, um padrão de gasto. Porque tem pessoas que realmente preferem tomar um café da manhã em casa. Tomando um café da manhã em casa, você acaba gastando menos. Se você gosta de pão, por exemplo, você vai lá na padaria, compra o pão, um queijo, um presunto, um requeijão e toma o seu café da manhã em casa, fazendo o seu café em casa, preparando tudo em casa. Agora, se você for e tomar o café na padaria, por conta de preparação, o seu café vai sair muito mais caro do que você fazendo em casa. Seja um copinho de café R$ 2, um pão com queijo vai sair a R$ 3, R$ 4, pão com ovo, que seja. Você tomando um café da manhã na rua, acaba saindo mais caro do que tomando em casa. E assim como doce na rua, tem gente que é viciada em doce, tem gente que já é viciada em salgado, tipo algo que tenha sal, assim, entre aspas, e que gasta frequentemente dinheiro em doces na rua. Eu já conheci diversas pessoas assim, desse jeito, que passavam alguém vendendo um bolinho de pote, um brownie, um brigadeiro, ia lá e comprava. Aí o que eu coloquei, ó, doce todos os dias. Isso é um padrão. Você pode muito bem evitar isso levando um doce de casa que sai muito mais barato. Já que a pessoa gosta muito de comer um doce e não desperdiça um doce no dia, você pode muito bem levar de casa em vez de comprar um na rua. Isso não é um incentivo para não comprar com os trabalhadores, que eles são trabalhadores que estão vendendo na rua, mas sim é uma forma de evitar certos padrões que não vai ser tão benéfico para o seu controle de gastos. Isso aqui já está virando uma despesa fixa, como uma conta de luz ou uma conta de água. Então nessa etapa você vai analisar esses padrões e tentar descobrir algum plano para eliminar eles da sua despesa. Etapa 5. Estabelecimento de metas de gastos. Com base na análise, defina metas de gastos para cada categoria. Estabeleça limites realistas que o ajudem a controlar seus gastos. E como assim metas? Aqui no exemplo, eu coloquei entre habitação, tudo envolvendo habitação, desde água, aluguel, essas coisas, eu coloquei aqui 1.700. Isso é uma meta. Eu coloquei para gastar aqui só até R$ 1.700 com tudo envolvendo habitação. Aí o que eu posso fazer? Economizar na minha conta de água, na minha conta de luz, para reduzir o máximo possível.
Transporte, a mesma coisa, coloquei aqui R$ 300. Alimentação não tem muito o que fazer. Às vezes acaba até faltando dinheiro ou sobrando por conta da oscilação dos preços dos alimentos. Mas, por exemplo, aqui em entretenimento, eu coloquei aqui um limite de R$ 500, mas eu poderia muito bem abaixar esse limite, já que eu quero controlar melhor o meu orçamento financeiro, eu quero ter um melhor controle de gastos. Eu poderia muito bem reduzir esse valor de R$ 500 para R$ 300. Agora, se eu reduzisse para R$ 100, não seria uma meta tão real como eu falei lá, porque somos indivíduos que gastamos com lazer, e lazer é bom, só que o ruim do lazer é em excesso. Então, se eu colocar R$ 100, eu sei que eu não vou gastar só R$ 100, eu vou acabar gastando mais de R$ 100. Então, se eu colocar ali, reduzir de 500 para 300, é sim uma meta real, que eu posso fazer um esforço o máximo possível para no mês gastar só R$ 300 com entretenimento. Dívidas, eu posso lutar o máximo possível para usar menos o meu cartão de crédito, para reduzir essa quantidade de dívidas de R$ 1.500 para R$ 1.000, para R$ 800. Já seria o que? R$ 700 que eu poderia pagar as minhas outras dívidas, contas atrasadas, ou até mesmo investir para impulsionar o meu efeito bola de neve nos meus investimentos e atingir mais rápido a minha liberdade financeira. Então, nessa etapa é mais ou menos isso. Etapa 6. Redução de despesas. Identifique áreas em que é possível economizar. Isso pode incluir cortar gastos supérfluos, procurar maneiras de reduzir custos, como assinaturas ou compras em promoções, e renegociar contratos como de internet ou telefone. É mais ou menos o que eu expliquei no tópico anterior. Você vir e diminuir os seus gastos. Em vez de gastar R$ 500 em entretenimento, vou passar a gastar 300, sendo um limite real. Em vez de gastar R$ 1.500 no cartão de crédito, eu passo a gastar só 1.000, para sobrar mais dinheiro, para eu conseguir fazer outros tipos de coisas. Então, é você identificar essas áreas de acordo com a sua análise diária, para você ter um panorama mensal e aí sim diminuindo seus gastos no final do mês, para que no mês seguinte você não acaba cometendo os mesmos erros do que desse mês passado. Uma boa atitude até seria você fazer compras com descontos, fazer compras que estão em promoção. Por exemplo, lá no exemplo diário que eu coloquei uma compra de um tênis, de camisa. Seria você fazer compras que estão valendo a pena, descontados, e se realmente você precisa. Se você tem 10 pares de tênis, não precisa você comprar o 11º. Você pode muito bem ir usando os que você tem, até que você esteja melhor financeiramente para comprar mais. Se você gosta de colecionar tênis, você pode esperar um pouco, respirar um pouco sobre o seu dinheiro e futuramente você fazer compra e aumentar a sua coleção. Ou assinaturas melhores de internet, como eu falei. Em vez de pagar planos mirabolantes que acaba não usando toda a internet do seu plano, você pode fazer um plano mais em conta, gastando o que você realmente irá gastar. Então isso são certas atitudes que vai melhorar demais o seu controle financeiro e o seu orçamento vai ter uma melhor performance, gerando mais lucro, gastando menos do que você deveria. Etapa 7. Priorização de despesas. Ao criar um orçamento, coloque despesas essenciais em primeiro lugar, como moradia, alimentação e contas essenciais. Em seguida, aloque recursos para suas metas financeiras como economias ou investimentos. Aqui no nosso exemplo, eu coloquei em habitação R$ 1.700. E seria você pegar essas categorias e colocar como prioridade as que realmente são necessárias, como moradia. Você precisa de um local para morar, para viver. E alimentação, por exemplo. Então, ao meu ver, essas são as duas principais categorias que eu vou colocar como prioridade. Então, só que eu tenho R$ 2.700 para poder gastar nessas duas categorias. Agora, entretenimento já não se torna tão prioridade para mim. Agora, transporte já se torna um pouquinho, mas não tanto como alimentação e moradia. Então, se eu fosse colocar por nível, em primeiro lugar eu colocaria habitação e alimentação. Em segundo lugar, transporte, economias e dívidas, que eu preciso pagar minhas dívidas, e economias para aumentar minha fonte de renda.
E por último, entretenimento, que não é tão importante. Então eu separaria mais ou menos assim. Dos meus R$ 2.700 que eu tenho, teoricamente, fixo para gastar em alimentação e habitação, do resto dos meus R$ 5.000 que eu iria receber aqui, que sobra R$ 2.300, eu vou dividir nas outras categorias. Por exemplo, aqui em economia eu coloquei R$ 1.000, investindo R$ 1.000 todo mês, ao longo de meses, de anos. Depois, no futuro, ao longo prazo, vai gerar um bom resultado, por conta dos juros compostos. Então, seu patrimônio vai crescendo exponencialmente, ainda mais com um aporte de R$ 1.000. Agora, se tiver mês que eu conseguir aportar R$ 2.000, vai impulsionar mais ainda. Então, eu vou acabando com as minhas dívidas e os 1.500 que eu gastaria em dívida, eu passo a investir também. Agora, em vez de investir só R$ 1.000, eu vou passar a investir 2.500. Então, eu vou conseguir atingir a minha liberdade financeira mais rápido. Então, é esse tipo de estratégias que eu tenho que fazer. Lembrando, o entretenimento eu já tinha baixado, então de 500 foi para 300. Então, é esse tipo de estratégia que eu vou alocar no meu cotidiano, vou colocar para a minha vida, para no futuro eu ter um resultado. Pode ser um pouco maçante hoje em dia, mas no futuro, no longo prazo, vai me dar resultados excelentes. Etapa 8. Acompanhamento contínuo. Mantenha o registro de despesas atualizado e compare com suas metas de gastos regularmente. Faça ajustes conforme necessário para ficar dentro do orçamento. Bom, e o que seria essa etapa? Seria essas análises diárias que eu irei fazer. Com o tempo, eu vou analisando, por exemplo, digamos aqui que eu parei de gastar dinheiro com café da manhã na rua e doce na rua. Então, isso aqui já é um avanço. Se eu gastava R$ 18 aqui, mais ou menos, 18 a R$ 26 por dia, só com essas duas coisinhas, no final de mês dá um dinheirão. Então, esse dinheiro que agora eu tenho livre, eu vou passar a alocar em outras coisas, seja dívidas para acabar o mais rápido possível com as minhas dívidas, ou investimento para aumentar o meu aporte mensal. Dependendo do tipo de estratégia que você tomar, devido a esses ajustes, será maravilhosamente bom para o seu controle de gastos, seja tanto acabando com as suas dívidas ou investindo mais. Etapa 9. Revisão periódica. E agora a última etapa, a etapa 9, que fala sobre revisão periódica, é sobre você realizar revisões regulares de seu controle de gasto. Isso ajuda a manter disciplina financeira e adaptar-se a mudanças nas circunstâncias. Que seria você separar uma vez na semana ou uma vez no mês, para você pegar e analisar a fundo tudo que você gastou, todo o lucro que você teve, toda a despesa que você teve, se você gastou mais ou menos, se teve categorias que você gastou mais ou menos do que as suas metas, você pegar e analisar, fazer os reajustes, como falamos na etapa anterior. Se tem áreas que você já diminuiu os seus gastos, você vê para alocar em áreas que você precisa, dando prioridade a dívidas e economias. Então é muito importante e necessário você separar um momento para analisar todo o seu controle de gastos, para você ver se está tendo uma evolução ou se você está tendo um retrocesso. É bom também você ter meio que uma filosofia financeira, você ter um objetivo, como falamos na aula anterior. Então, essas análises que você vai fazer é para ver se você está perdendo seus fundamentos ou não, se está melhorando ou se está piorando. E concluindo, o controle de gastos é uma ferramenta valiosa para manter suas finanças sob controle, evitar dívidas desnecessárias e trabalhar em direção a seus objetivos financeiros, sonhos em viagens ou metas de investimentos, como eu citei lá no vídeo anterior. Se você não assistiu, vai lá e assiste, que é um vídeo muito importante sobre orçamento financeiro. É meio que um panorama geral de tudo que iremos falar nessas próximas semanas. E o controle de gastos também, ele fornece uma visão clara de como você está usando seu dinheiro e permite que você tome decisões informadas sobre como gastar e economizar. Lembre-se de que o equilíbrio financeiro é essencial para construir um futuro financeiro sólido. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, se inscreva no canal, comentem, compartilhe para todos os seus amigos. Aqui nesse canal eu tenho como objetivo trazer vídeos sobre educação financeira e
mostrar para vocês a evolução da minha carteira. Só de pensar que no ano passado eu só tinha R$ 50 investido e agora eu tô com 333. Eu fiz alguns aportes esse mês, eu vou trazer é, esses aportes que eu fiz nesse mês num vídeo futuro. Mas só de pensar que a minha carteira cresceu bastante nesse ano, mesmo eu tendo 17 anos e não tendo um trabalho fixo, só juntando dinheiro que sobra na minha conta, ou às vezes os meus pais eles acabam me dando um dinheiro para investir. Só de pensar nisso, que mesmo sem trabalhar, eu já estou com um patrimônio de mais de R$ 300 investido, que já está me dando um retorno, é muito alegre. Então, comece a cuidar do seu dinheiro o quanto antes possível, porque quanto mais cedo você começar, melhor você vai ter resultados e mais rápido você também vai ter resultados. Então, se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês curtam e se inscrevam no meu canal e rumo à liberdade financeira.